Sejam muito bem-vindos ao Pode Vir. Hoje recebemos um casal que é referência em estética avançada e medicina de alta tecnologia. Ele, que é cirurgião plástico, e ela, que é endocrinologista especialista em saúde feminina e longevidade. Com vocês, doutora Andressa Proto e doutor Rafael Proto. É um prazer recebê-los aqui no Pode Vir. Ari, o prazer é todo nosso. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar realizando esse primeiro Pode Vir de 2026. Exatamente. Nós estamos no primeiro Pode Vir de 2026, o Pode Vir verão, e hoje é na Clínica Proto. Em breve vocês vão conhecer um pouquinho mais deste casal e também da clínica. É um prazer receber todo mundo aqui dentro da clínica e compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência e desenvoltura na medicina de alta performance, né? Que a gente pensa muito sempre em agregar segurança e expectativa e atender as expectativas dos nossos pacientes. E a medicina de alta performance, ela vem caminhando junto com a nossa ideia, com o que a gente acha de propósito maior nas nossas profissões. E é um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo nosso. É sempre uma alegria recebê-los, né, doutora Andressa? Obrigada, Ari, por estar aqui. É um prazer sempre, né, Rafa? E vamos lá, vamos conversar. A gente tem muita estratégia naquilo que a gente faz. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos sim. Doutor Rafael, começando então por você. Você que é conhecido por não se contentar com o básico. Quem te conhece sabe. Você trouxe para o Brasil o Ignite. O que essa tecnologia faz de tão disruptivo que as máquinas comuns não conseguem entregar? Eu costumo dizer que a tecnologia na cirurgia plástica não é luxo, é estratégia. E a estratégia, uma vez que você pensa em entregar resultados diferenciados para pacientes exigentes, né? E quando a gente fala sobre uma cirurgia plástica, todo mundo tem uma expectativa, um sonho a ser realizado. E a tecnologia, ela chega como auxiliar da técnica cirúrgica para a gente chegar num resultado previsível e duradouro. Então, o Ignite ele veio já numa evolução de outras tecnologias que a gente utilizava aqui. E realmente ele trouxe uma precisão cirúrgica muito maior, uma segurança na aplicação dele e também uma previsibilidade de resultados. Então, a gente consegue prever melhor o resultado que esse paciente vai ter a médio e a longo prazo. É um resultado fantástico, né? Hoje em dia, a cirurgia plástica não consegue mais caminhar sem uma alta tecnologia, né? É um complemento necessário. Sem dúvida. A cirurgia plástica hoje está caminhando numa direção de não ser tradicional e sim disruptiva. E aí exige técnica cirúrgica mais inovadora, com tecnologias avançadas, né? Doutora Andressa, agora falando um pouquinho sobre o programa Você Leve, que é um programa que você idealizou, que você criou, que é um sucesso aqui em Vinhedo e região. Vamos falar um pouquinho sobre esse seu olhar humano, que é extremamente humano, mas também técnico, né? Sobre a menopausa, por que as mulheres ainda sofrem tanto com esse período? Porque hoje já existem protocolos que elas podem passar essa fase com um máximo, né, de energia, com mais conforto. E por que elas ainda sofrem tanto? A menopausa é uma fase da vida da mulher muito desafiadora, eu falo para meus pacientes. E é quando a mulher está no auge da carreira dela, ela está com os filhos crescendo, e aí, de repente, ela vem com essa confusão de hormônios que acaba bagunçando mesmo a vida dessa mulher. E a gente tem aquela ideia de que a mulher na menopausa, ela precisa... Tá tudo bem ela ganhar peso, tá tudo bem ela ter baixa libido, tá tudo bem ela ter baixa energia, e não é isso. Essa mulher, ela pode sim ter um corpo desejado, ela pode ter uma composição corporal boa, desejada, que ela sempre quis, ela pode fazer atividade física, ela pode ter energia para poder fazer atividade física, para poder trabalhar muito bem. Então, o Você Leve, ele é um programa de emagrecimento, mas ele é um programa de medicina do estilo de vida. Então, ele vai pegar todos os pilares que essa mulher ela precisa melhorar na vida dela. Então, a gente não olha só por uma alimentação ou só
para uma atividade física, a gente vai olhar como essa mulher está dormindo, se ela está estressada ou não, como é que está o intestino dela. Então, é um 360 aí na vida da mulher, em todas as fases dela, seja ela na menopausa, ou seja ela acabando de ter filho, ou pós a maternidade. Então, é bem completo. Isso que eu ia falar, é uma visão técnica 360, né? E as mulheres têm que saber que tem tratamento para isso, né? Que não é normal ela, de repente, ter uma queda de energia, de repente começar a engordar, ter uma ansiedade desenfreada e começa a engordar e entra, muitas vezes, em depressão. Não é normal. Isso tem tratamento. Tem tratamento. E, lógico, existem algumas contraindicações, mas são raros os casos em que a gente não pode entrar com hormônio. Hoje a gente tem embasamento na literatura, a gente tem evidência científica de que é possível sim você fazer uma reposição hormonal com doses individualizadas para essa mulher e sim trazer uma qualidade de vida. E aproveitando assim a principal indicação de fazer uma reposição hormonal na menopausa, no climatério, que seria a fase que antecede a menopausa, que é quando a mulher está na bagunça hormonal, antes de parar realmente a menstruação, são sintomas. Então, eu vou indicar a reposição exatamente para melhorar a qualidade de vida. É isso que eu estou priorizando. Então, eu vou melhorar o sono, eu vou melhorar o estresse, eu vou melhorar a relação dela com o parceiro. Então, é possível, sim, você ter qualidade de vida na menopausa. É tudo que a mulher precisa, né? Exatamente. E pensar que essas mulheres, elas estão no auge, né? No auge da carreira, no auge da vida delas. Com os filhos ali, com 5, 6 anos de idade, normalmente, né? Nessa fase. E vem aquela loucura, né? A mulher de repente fica maluca. Que bom que tem tratamento para isso. Tem estratégia. Só que tem que procurar ajuda, né, Ari? Então, muitas acham que isso é normal, normalizam algo que não é normal. Não é normal. Então, precisa, sim, de acompanhamento médico, precisa, sim, de uma avaliação clínica que é possível ter uma qualidade de vida na menopausa. Doutor, um pouquinho mais sobre o Ignite, sobre você. Sabemos que você é um dos poucos cirurgiões do nosso Brasil que tem essa máquina, né? Vieram apenas 60, né, aqui para o país. Inclusive, fizemos um evento sobre o Ignite, foi o Ignite Day, o Ignite Day foi um sucesso. E eu queria saber qual que é a sua sensação de oferecer um resultado que praticamente nenhum consultório consegue entregar hoje? É uma sensação de muita satisfação, mas também de responsabilidade. Porque a gente recebeu uma tecnologia super exclusiva como é o Ignite, a gente poder oferecer um tratamento melhor para os nossos pacientes e tratar áreas que antes eram difíceis de tratamento, como braço, pernas, paciente com lipedema, dorso, flanco, algumas regiões de difícil tratamento que não apresentavam bom resultado com a lipoaspiração tradicional ou com as tecnologias até então existentes. O Ignite ele foi a grande virada de chave nesse sentido, porque hoje a gente consegue tratar essas regiões entregando resultados muito bons e seguros. Com muita segurança, que é uma das premissas aqui da clínica, é a segurança. E você consegue entregar esse resultado quase que, podemos dizer que perfeito, né? Com perfeição e com muita exclusividade, né? E muita técnica. Sim, com certeza, Ari. As pacientes elas não vêm querendo a tecnologia, né? Elas vêm em busca do resultado. E aqui o resultado é um conjunto de técnica cirúrgica, tecnologia, um preparo bem feito do paciente e um pós-operatório bem executado também por equipe especializada. A união desses fatores é que vai realmente entregar um bom resultado. E muitas vezes na cirurgia, né, na cirurgia plástica, antes da paciente chegar até você, a doutora Andressa faz toda, né, entra antes, né, doutora, e faz todo aquele preparo da paciente para chegar até com toda a segurança até a mesa, né, até o dia da realização do grande sonho, não é isso? Não é isso, doutora? Eu falo que as nossas especialidades conversam. Conversam, né? É muito complementar. Muito. É muito complementar, é fantástico isso. E a paciente vai para a Andressa, ela prepara, ela desinflama, ela emagrece, ela deixa a paciente totalmente em homeostase, né? Bem estável para eu estar realizando minha cirurgia,
quando a paciente vai para o centro cirúrgico, ela está no melhor momento dela. A gente só leva a paciente para o centro cirúrgico se ela estiver muito bem. Né? Até os anestesistas falam, nossa, paciente do proto vem aqui e não dá trabalho nenhum, porque a anestesia vai bem, elas acordam bem, o pós-operatório é bem, menos sangramento, uma recuperação mais rápida, tudo isso por conta do preparo. Exatamente, que a gente isso é efetuou fantástico, né? Essa dupla que vocês formam tanto na vida pessoal quanto na profissional é muito maravilhoso, é muito bom mesmo ter aqui na Clínica Proto, além da exclusividade, que é o Ignite, essa parceria que vocês têm. E que Parabéns. eu acho que é o mais sensacional assim desse trabalho é a gente ver que essas pacientes no pós-operatório e pós-operatórios longos, né, Rafa? Elas mantêm um estilo de vida saudável, elas tomam gosto por atividade física, naquelas que nunca fizeram nada. Então, assim, a gente começa um preparo de estilo de vida no pré-operatório e essas pacientes, elas mantêm isso no pós-operatório. E com resultados lindos, né, Rafa? Isso é muito gratificante, né? Muito. Porque além da mudança estética que você ocasionou na paciente, né? Tem toda essa mudança comportamental. Sim. Então, a paciente que antes era sedentária, se alimentava mal, mas queria um resultado de lipoaspiração HD, ela chega na consulta, a gente dá um choque de realidade nela. Fala, não, calma aí, você quer esse resultado, mas como que é o seu estilo de vida? Você treina, você come, se alimenta bem. E aí, esse preparo pré-operatório é imprescindível realmente para o resultado dar certo e para ela chegar onde ela quer chegar com a cirurgia. E isso, a gente que acompanha, quem acompanha vocês na rede social, nas redes sociais, tanto a doutora Andressa quanto você, a gente consegue enxergar isso. A gente consegue, através dos resultados que vocês apresentam, a gente consegue ter toda essa leitura, tudo isso que você falou, passa pra gente também. Quem acompanha sabe. Realmente, parabéns. É admirável o trabalho de vocês. Obrigado. Mas voltando agora com a doutora Andressa, o novo sexy é ser saudável, né, doutora? Uhum. Sexy, hoje em dia, ser sexy é ser saudável. E eu queria saber, antigamente a menopausa era vista como o fim da linha. É verdade. Tipo, a mulher entrou na menopausa, nossa, era... Acabou. Coitada, acabou. Pode enterrar porque já era, né? Mas era o fim da linha realmente para a feminilidade. E hoje, com os protocolos, podemos dizer que, possivelmente, a mulher pode estar no auge da forma física dela aos 50 anos. E muitas, Ari, elas se redescobrem nessa fase. É legal porque muitas falam, eu nunca me senti tão bem como eu estou hoje com os meus 50 anos, com os meus 45, 50, 55 anos. A minha percepção de mundo, o meu trabalho, eu na minha casa, eu com meu marido, eu sou uma pessoa muito melhor. Porque é exatamente isso, porque elas entendem que elas estão numa fase da vida de que precisa de cuidados, mas que esses cuidados também exigem um esforço em estilo de vida. A gente precisa priorizar estilo de vida. Então, essa mulher ela tem que entender que ela tem que dormir bem, que ela tem que fazer atividade física, que ela tem que se alimentar melhor. E isso só traz benefícios para ela numa fase da vida tão desafiadora. Então, é possível, sim, ser sexy e melhor ainda na menopausa. Verdade. A gente acompanha cada vez mais, né, mulheres de 45, como você disse, de 50 anos, e elas estão realmente na melhor versão delas, né? Elas pegam, às vezes, fotos, a gente vê da mulher com 20, com 30 anos, e com 50, e realmente ela tá mais bonita, tá com o corpo mais, mais com aquela forma física mais delineada. Com certeza passou por aqui, né, com o Dr. Rafael, e se sentindo muito melhor, né? Então, com certeza, aos 50 anos, não é mais aquela fase, nossa, deu, acabou. E pode ser, sim, um recomeço, né? Assim, um começo melhor ainda, uma fase mais, mais brilhante do que a anterior que ela estava. Pode? Sim, lógico, mas tudo precisa de estratégia, porque ela não é mais aquela menina que tinha um metabolismo mega acelerado. Sim.
Então, o colágeno já deu tchauzinho. Exatamente. Então, é um metabolismo diferente. A gente sabe que quando a mulher ela começa com a queda do estradiol, que é o principal hormônio feminino, ela tem uma queda no metabolismo basal, então a gente precisa entender isso, por isso que a atividade física ela é tão importante nessa fase, porque a hora que essa mulher ela começa a melhorar músculo, ela melhora a taxa metabólica e além disso acelera, né? Exatamente, ela acelera a taxa metabólica e ela protege o osso, que também é uma das nossas preocupações na menopausa. Então, ela precisa entender que é um momento da vida que exige mais um olhar mais detalhado, mais estratégico, mas sempre com acompanhamento. Então, é uma reposição hormonal bem indicada, é uma atividade física bem indicada, é uma alimentação, é um estilo de vida bem indicado, com estratégia. E a gente tem todo esse suporte multidisciplinar aqui na clínica Proto, né? Vocês oferecem a endocrinologia, a cirurgia plástica, a nutrição e tudo isso e muito mais aqui dentro da clínica, né? Sim, sim. Que bom. Doutor, muitos falam em retração de pele, mas o Ignite parece levar isso a um nível de definição muscular de elite. É para aquele paciente que busca o corpo perfeito e não aceita menos que isso. Sim. É isso. Não, com certeza. Tem níveis, né, que a gente pode... eu quero um nível muito definido, médio, tem esses níveis? Tem. A gente conversa muito isso com a paciente durante a consulta, né? Esses dias eu resgatei uma foto da minha primeira lipo HD, que eu fiz em 2019. E naquela época, a tecnologia que eu tinha em mãos, o que já era uma mudança de paradigma, era o laser. E ele tinha um poder de retração em torno de 15%. Quando a gente fala de retração de pele, a gente está dizendo que a tecnologia vai emitir alguma energia que vai estimular a produção de colágeno. E essa produção de colágeno vai desencadear uma retração de pele. Tá? As tecnologias de retração de pele elas funcionam dessa maneira. E naquela época a gente tinha um laser que era 15% e já era disruptivo. Hoje a gente tem o Ignite que gira em torno de 60% a retração. Nossa, é muita diferença. É muita. Então a paciente ela realmente tem um resultado com menos flacidez, com mais definição muscular e um resultado muito melhor. Mas, voltando até no assunto que a gente estava falando anteriormente, a paciente precisa ser uma boa candidata. Né? A gente sabe que pacientes que praticam atividade física, que se alimentam bem, que têm um estilo de vida saudável, elas vão ter uma melhor resposta ao estímulo dessa tecnologia. Ela vai ter uma retração de pele melhor. Existem vários conceitos que indicam isso, né? Agora, pega a paciente que está acima do peso, que não pratica atividade física, que simplesmente quer realizar uma cirurgia e acredita que o Ignite vai resolver todos os problemas da vida dela. Vai mudar a vida dela. Vai melhorar muito, mas não vai acontecer o que ela está esperando. Ela não vai chegar onde ela está imaginando. Por isso a importância do preparo, né, de preparar a paciente antes da cirurgia. Sem dúvida, Ari. Sem dúvida. O preparo antes da cirurgia muda o patamar do resultado. É o que vai elevar o resultado da cirurgia. Não, e você nem acredito que você também tem lá os parâmetros, né? Normalmente você prepara essa paciente para chegar até a mesa ou centro cirúrgico, né? Tem que passar por uma preparação, porque pela segurança também, né? Não, sem dúvida. Isso é um conceito de cirurgia plástica funcional. Quando eu comecei a falar sobre isso no consultório, há uns 3 anos atrás, né? Eu comecei a falar mais não do que sim para as pacientes. Que vinha a paciente operar, querer fazer cirurgia muito acima do peso. E aí eu comecei a bloquear isso. Hoje, essa mentalidade já mudou. As pacientes já vêm sabendo que precisam emagrecer. E elas já vêm querendo passar com a Andressa para ela emagrecer e preparar para a cirurgia. Então é muito interessante isso, como o médico acaba educando o paciente, né? Falando em rede social, mostrando o resultado. O paciente acaba se convencendo de que realmente esse é o caminho correto a ser seguido. É o correto e seguro, né? E o que alcança o melhor resultado. Sem dúvida. A segurança aumenta muito quando a gente opera um paciente saudável, dentro do peso, sem inflamação, né? E aí os níveis de definição que você falou é algo muito interessante, que eu falo muito também. Na Lipo HD, a gente tem 3 níveis de definição. A definição básica,
a moderada e a extrema. A lipo HD que eu faço é a lipo Total Definer, que é a lipo HD do criador da técnica, né? E a gente realmente consegue entregar resultados mais femininos, mais naturais, com a definição básica, mais não atléticos, para pacientes que não querem definição muscular. Também conseguimos entregar resultados com mais definição muscular, para aquelas pacientes que já treinam e querem um abdômen mais definido, a perna mais definida. E o meio termo disso tudo, que é o resultado de moderada de definição. Todos os resultados são lindos, maravilhosos, mas é muito importante a gente entender o propósito da paciente com a cirurgia e saber qual é o estilo de vida que ela tem. Não adianta a gente entregar um abdômen com muita definição numa paciente que tem a perna sem definição, o braço também não, que não faz atividade física. Não combina com o biotipo, né? Não. Não conversa, vai né? estigmatizar o resultado. A pessoa vai olhar para aquele abdômen e falar, esse abdômen está estranho para esse corpo. Não está combinando. Agora, pega uma paciente que já tem uma definição muscular na perna, um glúteo bem definido, a gente fazer uma definição maior no abdômen, vai ficar super legal. Fica um conjunto, fica uniforme, né? Agora você tá com aquele abdômen tanquinho e com a perna, né, não trabalhada, mais flácida, não combina, né? Não combina. Não combinei. E até daí, Ari, que saiu minha vontade, meu desejo de começar a operar lipedema, que é assunto para outro podcast. A gente Mas tem que veio fazer daí. um podcast só de lipedema. Mas veio dessa ideia de falar, pô, eu tô entregando um resultado muito definido no abdômen, mas essa perna não tá legal. Preciso ter alguma estratégia, algum tratamento para essa paciente melhorar esse contorno da perna, né? E o Ignite, ele pode também ser utilizado na perna? A gente pode usar em todo o corpo, né? O braço responde muito bem. Eu estou impressionado realmente com os resultados do Ignite no braço. Mudou, assim, os resultados realmente subiram para outro nível. A perna, para lipedema, o Ignite vai muito bem. E ele também pode ser utilizado na versão Morpheus, né? O Ignite é uma plataforma que ela é versátil. A gente pode usar a ponteira Quanto, que é a que dá retração de pele internamente, e o Morpheus, que é o microagulhamento. Nossa, é fantástico também, né? O Morpheus é fantástico. E o Morpheus para lipedema, eu sempre falo, você tem que fazer o Morpheus. não tem opção. Tem que incluir nesse combo. O Morpheus para lipedema é realmente a cereja do bolo ali. E o Morpheus, agora entrando, né, fugindo um pouco do nosso script, o Morpheus é excelente também facial, né? Para facial também. E muitas pacientes aproveitam, né? Já vai estar no centro cirúrgico, é o famoso jaquê, né? Já que eu estou aqui, já que eu estou sedada, vamos fazer o meu facial. E é excelente. Excelente. Daí rejuvenesce combina super. Muito. Porque é um procedimento que ele é à base de microagulhamento, com radiofrequência. Se fizer acordado, o paciente vai sentir um pouco de incômodo. E aproveitar a anestesia e fazer o Ignite, o Morpheus. É o mundo ideal. Perfeito, né? Muitas pessoas fazem. E é muito legal porque a gente consegue entregar um resultado bem diferenciado. Mas ele ali. pode ser feito o Morpheus, agora falando do Morpheus, facial, por exemplo, pode ser feito no consultório? Pode, mas o paciente tem que ser muito colaborativo. Tá? Mesmo com anestesia local. Eu, como cirurgião, prefiro fazer com o paciente anestesiado. Então, vocês já sabem da dica, né? Melhor anestesiada. Já que a gente está no centro cirúrgico, aproveita e embarca no Morpheus. E já faz o Morpheus na face, que vale a pena, vale muito a pena. O Morpheus por experiência própria, é coisa boa. É muito bom, maravilhoso. Ari é suspeita para falar. Sou suspeita, porque eu sou paciente aqui também, não abro mão. Agora, doutora Andressa, que o seu programa Você Leve é sucesso, isso é indiscutível. Mas eu quero saber qual que é o grande diferencial do seu acompanhamento personalizado com as suas pacientes e comparado com as dietas e com os tratamentos genéricos que a gente vê por aí. Fala pra mim. Ari, o Você Leve, ele é estratégico. Ele é um acompanhamento do paciente. Então, é aquele paciente que, na primeira consulta, a gente já faz o planejamento do tratamento desse paciente. Então, a gente já tem o planejamento da nossa primeira meta de perda de peso. A gente já sabe qual vai ser o pilar que a gente vai tratar, se vai ser dieta primeiro, se vai ser atividade física primeiro, se vai ser sono primeiro. Então, ele é estratégico e ele é individualizado. Não tem como eu colocar uma receita de bolo, ele não é isso.
É o paciente, eu conversando com o paciente, eu acompanhando esse paciente. Então, a gente se vê em consultas presenciais a cada 4 semanas. A gente faz um acompanhamento semanal do peso para aqueles que querem perder peso. Então, ele é, como eu posso dizer... É fantástico. Ele é individual, exatamente. Ele é para aquele paciente. Eu não tenho uma receita de bolo. Eu tenho um Você Leve para a Ariane, eu tenho um Você Leve para o Rafael. Então, ele é um programa bem diversificado, porque eu acho que hoje a gente tem na clínica muitas tecnologias que ajudam a gente na medicina de precisão. Então, é aquele paciente que vai fazer um teste genético metabólico para eu saber como é que é o metabolismo daquele paciente, em relação, por exemplo, à resistência insulínica, em relação à inflamação, em relação a qual dieta é melhor para esse paciente, se é um paciente que ele pode, por exemplo, ingerir café, dependendo do horário do dia, se é um paciente que dorme bem ou não, enfim, é um teste genético que ele vai avaliar o metabolismo desse paciente. É um paciente que também vai fazer a calorimetria, que é a melhor forma da gente poder mensurar a taxa metabólica basal, que é o quanto que esse paciente ele gasta de caloria. Então, por exemplo, se ele for um paciente queimador lento, que a gente fala, que é um paciente que tem um metabolismo basal baixo, a gente precisa melhorar esse metabolismo. E aí nós vamos acelerar. Exatamente. Aí a gente vai para estratégias para poder acelerar. Enfim, Ari, eu acho que a gente tem muita coisa aqui dentro do Você Leve que consegue individualizar para poder chegar exatamente no objetivo do paciente. E sabe o que eu acho mais incrível do seu programa Você Leve? Essa, além de, claro que ele é individualizado, cada um tem o seu, mas é o lado humanizado que você estende para o paciente, porque eu sei que cada paciente individualizado, você tem um grupo que você acompanha. Esse paciente, ele tem acesso a você, assim, a hora que ele quiser. Não é assim, daqui um mês eu vou voltar na doutora Andressa, aí eu vou falar tudo que eu fiz, aí tá tudo escrito aqui, aí eu vou mostrar. Não. Você forma um grupo com esse paciente. Você pede para ele, muitas vezes, você pede para ele mandar a foto da balança. Então, é algo assim muito próximo, né? Que você é uma relação muito próxima, muita conexão que você cria com o paciente. E isso é um diferencial, assim, gigante. Para mim, assim, é um diferencial que... gente, eu nunca fiz o Você Leve, né? Mas eu vejo isso na doutora Andressa, por a gente conviver muitas vezes, e eu acho incrível essa proximidade que você cria com os seus pacientes. Isso faz muita diferença, faz toda a diferença no tratamento, né? Essa conexão, essa proximidade com o paciente. E é o que eu falo, eu acho que o paciente ele não precisa passar pelo processo sozinho. E a gente tem muitos estigmas no emagrecimento, por exemplo, estigmas em relação à medicação, estigmas em relação à dieta, pacientes que acham que a única dieta que resolve é a dieta restritiva, por exemplo, e a gente precisa quebrar isso. E o paciente ele acha que é culpa dele. Então, o obeso, por exemplo, ele vem falando que não, eu realmente erro na alimentação, a culpa é minha, eu tenho excesso de peso porque a culpa é minha. E a gente sabe que não é isso. Não é só isso. Então, a gente precisa, sim, eu pego na mão do paciente e falo, não, vamos junto, vamos isso que é muito resolver. Legal. Você pega, ele sabe que ele tem todo o apoio, né? Não é só, eu vou lá daqui 4 semanas, eu vou pesar. Não, ele tem um apoio contínuo ali, constante. Né? E isso dá muita força para o paciente que está ali naquela situação, que quer sair, dá muita força. E é legal porque no grupo eu faço a contability, né, que é a pesagem semanal. Então, eu deixo o paciente bem à vontade. Tem paciente que acha que isso traz uma ansiedade maior para o tratamento, mas na maioria das vezes os pacientes eles fazem a contability, que é a pesagem semanal. Então, eu peço toda sexta-feira, me manda seu peso de balança. Em jejum, sem roupa, tira uma foto da balança e me manda. E por isso eu vou acompanhando esse processo. E se precisar, a gente vai fazendo os ajustes, vai mudando rota do tratamento entre as semanas, sem precisar que esse paciente espere o tempo da consulta presencial. Isso é muito legal. Então, é bem legal. E a gente consegue participar do dia a dia. Então, o paciente tem dúvida, está tendo algum efeito colateral com alguma medicação, a gente você já vai recalcula a rota ali, né? Exatamente. Você já recalculando a rota. Né? Não, isso Eu não acelera espero. o processo e também não desanima
o paciente do outro lado, né? Exatamente. Além de acelerar, não desanima. Ele não fala, daqui 4 semanas. Não desanima. Ele fica animado. Não, eu tenho acesso, eu tenho relacionamento. E relacionamento é tudo hoje, né? E a gente vê muito assim, quem quer perder peso, tem muito isso. Eu vou voltar na endocrinologista. Nossa, mas eu fui num churrasco, eu comi, ou eu viajei, eu acho que eu ganhei peso, então eu não vou voltar. E aí vai adiando a consulta. Dentro do programa, o paciente ele tem um compromisso, então ele vem. E aí a gente vai desmistificando algumas coisas, que tá tudo bem. Tá tudo bem ir no churrasco, tá tudo bem viajar, né? E é o que eu falo, eu acho que a vida, o emagrecimento, ele acontece com a vida em movimento. É verdade. Então a gente vivendo, precisa né? saber. Acontece vivendo, você não vai parar para viver. Exatamente. Então é legal porque o paciente aprende que é possível emagrecer dentro da rotina, né? Dentro da vida que esse paciente tem. Então é bem legal, porque muito personaliza. Legal. Isso é muito legal. É todo um privilégio poder trabalhar com um programa desse, que é todo baseado em medicina do estilo de vida mesmo. É um programa maravilhoso. Parabéns. Obrigada. E uma coisa muito legal, que às vezes o paciente vem e fala, você tem que emagrecer e tal. Aí, hoje em dia, o Mounjaro está muito em alta e as pacientes estão conseguindo comprar isso de uma maneira muito fácil, né? Já tomei Mounjaro e não deu certo. Daí eu falo, não, mas você vai passar com a Andressa, ela vai acessar a sua mente. Ela vai entender. Ela tem um prompt que ela acessa a sua mente. Ela vai fazer tipo um coach ali, tipo um coach. Medicina do estilo de vida é isso, né? Você entender isso, né? a mente do paciente. É uma das minhas formações mesmo. E pegar ali, se tem algum gatilho de trauma, algum gatilho de ansiedade, de depressão, e tratar a fundo isso, né? Não, até porque você ter acesso ao Mounjaro não vai fazer você emagrecer. Você tem que ter o acompanhamento técnico e médico, né? Não vai. Você ir lá e se aplicar não vai fazer você emagrecer. Porque você tem que ter todo a mudança realmente do estilo de vida. A doutora Andressa precisa acessar a sua mente. A mente, ela acessa a mente. Acessa a sua mente, você vai emagrecer. Mas não é. Eu acho que hoje esse negócio de que eu compro na esquina qualquer medicação, e hoje a gente tem medicações no mercado que são muito potentes em perda de peso, mas todo tratamento a gente vai basear em padrões alimentares. Então, eu preciso identificar qual é o principal padrão alimentar desse paciente e eu vou direcionar a medicação para isso. Pode ser que não seja a tirzepatida, que é o Mounjaro. Exatamente. A gente sabe que ele, sim, abrange um leque grande de padrões alimentares, mas pode ser que não seja a nossa primeira opção. Naquele ou pode momento ser que ele... não é, né? Exatamente. Ou pode ser que ele seja a nossa primeira opção, mas que durante o caminho, o processo, precise fazer uma associação. Então, é entender mesmo o paciente, o padrão alimentar daquele paciente. É individualizado, gente. Tem que vir aqui falar com a doutora Andressa. E até pegando o gancho disso, né? O segredo do sucesso médico é a individualização da conduta. Com certeza. Quando você individualiza, entende o seu paciente, entende o propósito dele, entende a dor dele, acessa a mente dele, você consegue propor um tratamento individualizado e muito eficaz. É verdade. Não é Ctrl-C, Ctrl-V, não. Não tem receita. Não tem receita. Não é. Mas, doutora, aproveitando que você já está aqui no microfone comigo, vamos falar um pouquinho de abdominoplastia reversa. É isso. É uma técnica refinada e menos comum, né, do que a tradicional. Por que ela é considerada e escolhida ideal para quem preza pela descrição e quer uma silhueta impecável, sem aquelas cicatrizes tradicionais? A abdominoplastia reversa atualmente é meu chamego ali, porque é uma técnica que é o xodózinho. Do momento. É o xodózinho. Mas ela realmente é uma técnica cirúrgica muito refinada. Eu gostei dela. Eu gostei, gente. Eu quero ela. Muito refinada. Eu quero toda pra mim. Bora marcar. Bora marcar. Mas justamente por isso não é para todos os casos. Tá? Então a gente tem hoje uma indicação muito precisa para aquelas pacientes que vão se beneficiar da técnica de abdominoplastia reversa. Que são pacientes que têm flacidez de pele supraumbilical, acima do umbigo. E aí essa técnica ela vai fazer a retirada de pele
no Na parte superior. Para superior, exatamente. E a cicatriz? Não é crânio caudal, caudal cranial. Nossa, então é é um espetacular. sentido reverso mesmo, né? Na abdominoplastia a gente tira a pele para baixo, na reversa a gente vai tirar a pele para cima. E aí a gente vai posicionar a cicatriz da abdominoplastia no sulco inframamário, na mama, embaixo da mama. Naquela voltinha do seio. Onde fica bem escondido, na voltinha que a gente utiliza para colocar uma prótese de mama, para fazer uma mastopexia. Nossa, é perfeito, né? E aí, com isso, a paciente não tem a cicatriz da abdominoplastia. Fica escondidinha ali embaixo do peito. Fica posicionada embaixo da mama. Não tem a cicatriz no umbigo, que é algo que muitas pacientes têm receio de ficar estigmatizante, de não gostar da cicatrização. Quer dizer, não tem que refazer o umbigo, então. Não tem. Não Você tem que fica refazer com o o seu umbigo. próprio umbigo, original, de fábrica. Umbigo original de fábrica. E a gente traciona a pele superiormente, tirando pele e posicionando a cicatriz embaixo da mama. Uma dúvida que surgiu agora. Tenho indicação para abdominoplastia reversa. Junto com ela, a gente pode fazer... podemos associar aquela técnica de... Plicatura? De plicatura, mas Sim. que faz por aqueles furinhos, né? Endoscópica? Endoscópica? Dá para fazer sim. Dá para associar? Mas a gente consegue fazer a aplicatura também pelo acesso da dá. reversa. Eu achei que não, mas dá. Sim, é possível. Então é possível fazer a aplicatura por cima? É possível. Daí a gente prolonga um pouquinho a cicatriz para conseguir ter acesso à musculatura. Ai, que legal! Mas o legal também, Ari, é que essa técnica a gente pode executar ela junto com mama. Então, paciente que quer fazer uma prótese de mama ou então uma mastopexia. Ou uma troca de prótese com mastopexia. Que eu tenho feito muito esse tipo de cirurgia, né? Troca de prótese com mastopexia mais abdominoplastia reversa. Perfeito! É o combo perfeito. E aí, às vezes, a paciente ainda tem uma cicatriz cesárea, a gente tira um pouquinho de pele embaixo na cesárea. Nossa! E não mexe no umbigo. Então, no terço médio do abdômen, a paciente não teve nenhuma E ainda pode fazer a alteração. Aplicatura pela parte superior. É possível fazer a aplicatura superior acima do umbigo e por baixo na incisão da cesariana. E aí fica com a cicatriz só da cesárea. Só da cesárea. Perfeito. Então, hoje na abdominoplastia a gente tem a clássica, tem a mini abdominoplastia, que eu sou fãzaço, eu gosto muito. Muitos cirurgiões não gostam, mas eu me dou muito bem com a técnica. Eu acho que o resultado da mini abdominoplastia é um dos mais bonitos, porque fica sem estigma nenhum de abdominoplastia. O paciente vai na praia, coloca biquíni, ninguém vai falar que ela fez abdominoplastia. Fica perfeito. Eu gosto bastante. E aí, o Ignite, as tecnologias de retração de pele ajudam muito a melhorar esse contorno superior do abdômen, né? Então, a gente trabalha muito bem com as tecnologias. E agora, existe a abdominoplastia reversa, que tira a pele para cima. E o mais legal é que a gente pode ficar associando as técnicas, né? Brincar ali, né? também utiliza o Ignite, né? A gente pode utilizar, associar. né? Teve algumas pacientes que eu indiquei fazer a reversa, fazer a mini e usar o Ignite no meio. Nossa. E o resultado ficou incrível. Saiu outra pessoa, né? E o resultado ficou muito bom, sem estigma nenhum. Espetacular. Perfeito. Então é uma técnica bem versátil, só que a indicação dela é bem precisa para um grupo restrito de paciente. Aí é a avaliação, o exame físico que vai. Aí realmente... é personalizado, tudo personalizado, gente. Tem que saber se vocês têm a indicação da reversa, né? Em muitos casos sim, outros não. Sem isso, dúvida. né? Não tem receita de bolo. Não tem. Não tem receita de bolo. Aqui não é Ctrl-Z, Ctrl-V, não tem receita de bolo. Doutora, a gente estava falando já do Monjaro, né? A gente já tinha dado umas pinceladas aí no Monjaro. E eu gostaria de saber, estamos nessa era do Monjaro, com certeza, né? Entramos e eu acho que é para nunca mais sair, né? Vem coisa melhor aí. Vem coisa... Gente, tem melhor que Monjaro. Está para chegar. Mas eu gostaria de saber como que você utiliza essa ferramenta dentro dos seus protocolos para garantir um emagrecimento. Seja ele elegante, mantendo a saúde e o tônus da pele do seu paciente. Ari, mais uma vez, é personalização, é estratégia. Então, hoje a gente tem o Monjaro, que é a tirzepatida, que é uma das medicações que mais entregam perda de peso hoje.
Agora, em 2026, chegarão mais medicações ainda, mais potentes do que a tirzepatida. E com a mesma segurança? Com a mesma segurança. E só que é aquela coisa, depende do paciente. Então, uma das estratégias que a gente precisa ficar muito atenta é com massa muscular. É o que eu falo para os pacientes. Nossa, é importantíssimo. A gente precisa perder peso, mas precisa perder peso saudável. Então, o músculo, ele é um dos nossos objetivos. É lógico que numa fase ativa de emagrecimento, ele não vai ser o meu principal objetivo. Por exemplo, ganhar músculo, mas eu não quero que esse paciente ele perca. Mas quando esse paciente chegar numa manutenção do peso, a hora que ele chegou já no peso ideal e a gente vai manter esse peso, aí sim o ganho de músculo é uma estratégia. Então, assim, é usar a medicação certa para o padrão alimentar certo e ter a estratégia de atividade física, de alimentação, de estilo de vida para aquele paciente. E de suplementação também, né? E de suplementação. Que a gente tem aqui na clínica também a suplementação, que é super importante nessa fase do emagrecimento, né? Exatamente. Tem os injetáveis aqui. Sim. Que você prescreve ali, dependendo da fase que o paciente está, e é de suma importância, né, o injetável. Ficar atento com a parte das vitaminas, então vitamina Sim. D, vitamina B12, ferro, que a gente precisa ficar atento porque são pacientes que estão dentro de uma dieta. A gente tem a nutricionista que trabalha com a gente, então as dietas elas também são personalizadas com aquele paciente, então é difícil você ver uma deficiência dentro dos nossos protocolos, mas a gente está sempre atento com a parte nutricional. Que é importantíssimo. Não adianta a gente ficar, nossa, atingi meu peso ideal, tô super magra e cheia de deficiência e com aquele aspecto que não é saudável. Então, é muito necessário o acompanhamento. E ficar de olho nesses índices aí que são de extrema importância. Por isso que eu falo, é o planejamento. Então, quando o paciente ele senta na minha mesa, a gente conversa bem sobre o planejamento. Então, o tratamento, ele envolve o emagrecimento. Ele tem uma fase ativa, ele tem um platô que vai chegar para todo mundo, que é quando você começa a ter a dificuldade de perda de peso semanal, que é o seu corpo reagindo ao emagrecimento, porque lembrar que nosso cérebro ele sempre quer o confortável, então ele sempre quer voltar para um peso máximo que esse paciente já pesou. Então é uma estratégia que a gente precisa fazer com que esse cérebro entenda que ele precisa voltar a perder peso. E depois a gente tem a fase de manutenção. Então é importante o paciente ele entender que são fases, que é um processo, e isso leva um tempo. E a gente vai reajustando a parte nutricional, a parte muscular, tudo com individualização. E essa fase de manutenção, doutora? Atingir o peso ideal, com acompanhamento, tudo certinho. Essa fase de manutenção, ele continua com medicamento? Depende, Ari. Tem paciente que sim. Hoje a gente trata a obesidade como uma doença crônica, sim. Então eu posso sim usar, e hoje a gente tem medicações que são extremamente seguras do ponto de vista principalmente cardiovascular, então eu posso sim usar para a vida inteira, como eu trato uma hipertensão, como eu trato um diabetes. Pode permanecer pela vida inteira? Sim, se tiver indicação clínica, sim. Mas quando a gente opta pelo desmame da medicação, não é uma retirada abrupta, então o paciente ele tem que entender que o corpo dele ele tem que acostumar com aquele novo normal. Então, a gente vai tirando a medicação. É exatamente esse gráfico que eu coloco para o paciente. A hora que eu desmamo da medicação é a hora que esse paciente tem que começar a ganhar músculo, porque é o músculo que vai fazer o aumento do metabolismo. E aí, a gente vai tateando essa retirada. Quando esse paciente ele fica sem medicação durante o processo de manutenção, a gente faz um cálculo de peso de alerta, que o peso de alerta seria um sinal amarelo, né? Certo. O paciente ele sabe que no processo, a hora que ele atingir esse peso, tá na hora dele voltar no endocrinologista para ver o que a gente pode fazer para ele voltar. Qual que é a estratégia? A perder peso, exatamente. Então tá tudo na nossa mão, mas depende de acompanhamento. Então é um acompanhamento contínuo mesmo. E é fundamental, né? E tem que... perdi, cheguei no peso ideal, mas tem que, dentro de um determinado tempo, sempre com acompanhamento, porque é o que você falou, né? Você chegou naquele peso, mas você precisa manter, e tem também o peso alerta, e assim vai. Tem que ter acompanhamento.
Não pode Tem que abandonar. ter. Não pode abandonar. Se não tem reganho, a gente sabe que tem reganho. E o reganho é pior, né? E o reganho é pior. E a gente sabe também. Ele vem avassalador, né? E hoje, o fato do paciente ele viver nessa montanha-russa de ganha, perde, que seria esse efeito sanfona, a gente sabe que isso traz risco cardiovascular para esse paciente. Então, é risco de infarto, é risco de derrame. Então, a gente precisa entender que isso também não é bom. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Doutor, você seleciona as tecnologias que entram na sua clínica? Como que você faz essa seleção? Existe um critério, uma exclusividade? Como que você faz essa seleção, esse acesso mais luxuoso? Como que você chega nesses itens aí de luxo e você traz para sua clínica? Qual que é o critério? Existe um critério e ele é bem rigoroso. Antes de qualquer tecnologia entrar na clínica, eu avalio evidência científica, performance na mão de pessoas experientes e se a tecnologia é compatível com as técnicas que eu utilizo. Então, são esses 3 critérios que a gente avalia. O fato de ser exclusivo, ele não é um critério para a gente estar incorporando a tecnologia na nossa clínica, né? Ele é uma consequência disso tudo que eu comentei anteriormente. Então, a partir do momento que você traz uma tecnologia que tem evidência científica, que performa bem em mão de médicos experientes e que é compatível com a técnica cirúrgica que eu utilizo, essa tecnologia vai favorecer muito os meus pacientes e os meus resultados. E a gente sempre tem que pensar em segurança, em previsão de resultado e manutenção a longo prazo. Então, quando a gente seleciona alguma tecnologia, a gente tem um olhar muito atento nesses itens. Né? É muito legal. Você prioriza sempre a segurança do seu paciente, né? Não é o luxo, não é... É claro que isso é uma consequência, mas você prioriza, acima de tudo, as técnicas que você está utilizando e a segurança do seu paciente. E traz aquele resultado espetacular, né? Segurança sempre vai estar em primeiro lugar, né? Com certeza. Aí, quando a gente utiliza essas técnicas de retração de pele, a gente trabalha muito com o calor. Você pode gerar calor através do laser, através da energia ultrassônica, através do plasma, através da radiofrequência. São várias maneiras que a gente gera calor. E hoje a gente sabe, na medicina está muito bem estudado isso, que o calor gera o estímulo de novas fibras de colágeno. Nossa, né? Que legal. Então, quando a gente usa uma tecnologia na lipo, HD ou então de retração de pele, a gente está gerando uma energia naquele tecido que está gerando um calor e esse calor vai fazer uma reorganização das fibras de colágeno e, consequentemente, vai ter uma retração de pele. E esse calor ele tem que ser gerado de forma muito precisa, muito cirúrgica e segura. Né? E aí o Ignite entra como um grande diferencial, que ele gera uma precisão nunca antes vista nas tecnologias de retração de pele, uma segurança muito grande também, de que não vai causar nenhuma lesão térmica, nenhuma queimadura no paciente. E um resultado muito interessante a nível de retração de pele. Fantástico. O Ignite veio chegou chegando, né? E tem previsão, assim, de outras tecnologias que você está de olho para trazer para sua clínica? A gente estava namorando uma, né, Dê? Tava de olho em uma. E eu a gente amei. conseguiu trazer. Gosto assim. Já é nossa. A gente conseguiu trazer agora no comecinho do ano, uma novidade bem legal que a gente está aqui na clínica. E com certeza vai ajudar muito no pós-operatório e vai ajudar muito no tratamento clínico de lipedema também. A gente já vai falar dela. A gente já vai falar que é espetacular, realmente. Mas eu vou voltar aqui na doutora, que eu quero falar um pouquinho sobre lipedema. Eu sei que vocês são um dos precursores aí no tratamento do lipedema. Fazem parte também como que chama do CELIP. Do CELIP, um dos fundadores, né, do CELIP.
E, doutora, sobre o lipedema, é uma dor real de muitas mulheres. E é um assunto que está em evidência há pouco tempo, que antes não se falava, né, de lipedema. É um assunto muito novo, né? E vocês são precursores nisso. Como que o seu tratamento, o programa Você Leve, ajuda essas pacientes a recuperarem a autoestima, a qualidade de vida, especialmente quando o problema é confundido apenas com gordura comum, que antigamente era assim, né? É uma gordura comum, mas não, é uma inflamação. Como que o seu tratamento, o programa Você Leve, ajuda essas mulheres? Lipedema ele é uma doença crônica. Então, a gente precisa tratar como uma doença crônica. Então, é importante que a mulher ela entenda que o estilo de vida dela vai influenciar nos sintomas. Então, é isso que a gente deixa muito, muito claro para essas pacientes. Durante muito tempo, o lipedema foi muito confundido com obesidade. Hoje a gente sabe que não é. Lipedema é uma coisa, obesidade é outra. É lógico que muitas vezes vem associado na mesma paciente, e aí a gente precisa tratar a obesidade, o sobrepeso e tratar o lipedema. Mas lipedema ele é uma doença crônica, então ele envolve toda uma equipe multidisciplinar, e isso casa muito com nós dois, porque a gente tem o tratamento clínico para essa paciente e aquelas que desejam o tratamento definitivo do lipedema, que é a cirurgia, que é a lipoaspiração, elas vão para o Rafa posteriormente. Então, é um tratamento global, né, Rafa? A gente tem a parte nutricional, tem a parte da fisioterapia, tem a parte clínica que eu entro e tem a parte cirúrgica do lipedema. O lipedema é uma doença muito complexa e ela é nova. Então, a gente está conhecendo muito nova, né? como se comporta, né? Como que ela responde aos tratamentos. A certeza que a gente tem é que o tratamento do lipedema deve ser multidisciplinar. Então, só uma cirurgia não resolve. Mas, às vezes, o tratamento clínico bem feito, uma mudança de estilo de vida, já vai ajudar muito a paciente a chegar no resultado que ela deseja. Tem paciente que faz a parte clínica e depois volta para fazer uma cirurgia para melhorar a parte estética, né? E a cirurgia a gente consegue entregar um resultado muito preciso de melhora da dor. Porque é uma célula inflamada, né? Uma gordura inflamada e dói, né? Dói. Inflamação dói, né? Dói. E a gordura não dói, mas a gordura inflamada dói. E a dói? gordura do lipedema dói porque é uma gordura que está inflamada. E aí, na cirurgia, você faz a lipoaspiração naquela gordura inflamada. É isso? Exatamente. A gente tem 10 mandamentos da cirurgia de lipedema, né? O mandamento número 1 é não operar paciente inflamada. Aí essa paciente chega até o consultório querendo realizar uma cirurgia de lipedema, mas a gente identifica na bioimpedância, nos exames dela, que ela tem uma inflamação. O primeiro passo do tratamento é... Doutora Andressa, desinflamar. Estabilizar ela clinicamente, melhorar a inflamação, preparar ela para a cirurgia. Quando essa paciente está preparada, a gente opera. E hoje, com as tecnologias e também com as técnicas cirúrgicas que estão muito avançadas, a gente consegue entregar resultados assim incríveis em pacientes com lipedema. E uma vez desinflamou, foi para o centro cirúrgico. Então, essa paciente quis realizar a cirurgia do lipedema. Uma vez retirada essa gordura que estava ali do lipedema inflamada, ela volta? Volta se a paciente não mantiver um estilo de vida saudável, uma boa alimentação. Então, obviamente, ela não vai voltar na intensidade que ela estava, né? Mas a paciente de lipedema, paciente de tratamento de obesidade, eu falo, não é só para cirurgia que ela tem que se preparar, tem que se preparar para a vida toda. É um trabalho para a vida, né? Não é, vou fazer cirurgia, vou fazer o tratamento e a cirurgia e tô livre. Não, você tem que manter. Exatamente. Mas aí entra, né, a mudança de mentalidade para a pessoa começar realmente a mudar o estilo de vida dela e ter um estilo de vida mais saudável. Que esse é o propósito maior, né? O luxo na medicina hoje é esse, né? É você conseguir ter um estilo de vida saudável, não ter doença, ausência de doença, né? Não tratar uma doença, né? Então, o lipedema, hoje a gente sabe que é uma doença que tem tratamento, mas ela pode voltar se a paciente não seguir
uma constância, o lipedema volta, sem dúvida. E são fases, né? A paciente ela tem a fase de desinflamação, que seria o primeiro momento do protocolo de lipedema. Então, eu preciso desinflamar aquela gordura e pensar que aquela gordura que está inflamada, ela está estrangulando todas as outras estruturas que estão ao redor, e principalmente o músculo. Tanto é que a gente sabe que as mulheres que têm lipedema, elas têm uma dificuldade maior em ganho de massa muscular nas pernas. Porque ele estrangula, ele amarra. Pensa que é um músculo que está sofrendo. Então, é um músculo que está chegando pouco nutriente, que está chegando pouco oxigênio para esse músculo. Então, a nossa primeira fase do protocolo é a desinflamação. E aí a gente entra com todas as estratégias, que aí envolve toda a equipe multidisciplinar, para eu desinflamar essa gordura do lipedema. Muitas vão para a cirurgia, para a retirada dessa gordura, e depois, numa segunda fase do protocolo, a gente vai fazer o estímulo da massa muscular. Que aí essa paciente ela já está desinflamada, esse músculo ele está respirando, e aí a gente consegue fazer essa hipertrofia desse músculo. Nossa, a melhor fase, né? E o mais legal também... Principalmente para aquelas que fazem os enxertos, né, Rafa? Que bacana. Essa é muito... Durante a cirurgia. Muito satisfatório. O mais legal é que eu falo para as pacientes que o que eu vou falar agora, talvez você não acredite. Eu falo assim, mas eu vou pegar a sua gordura e vou fazer músculo. Eu falo isso na consulta. Eu vou transformar em músculo. Você não vai acreditar que eu vou falando. Você vai me achar que eu tô fazendo magia aqui, mas é verdade. Porque hoje a gente sabe do conceito de célula-tronco, né? E a célula-tronco do tecido adiposo, ela é muito bem estudada, né? E a gente, quando a lipoaspira, a gente tá com a gordura na nossa mão. E a gordura na mão do cirurgião plástico é ouro. É ouro. É ouro. Porque ou a gente vai desprezar ela e jogar fora, o que é uma ótima ideia, mas a gente pode utilizar ela no corpo da paciente, fazendo a lipoenxertia intramuscular, guiado pelo ultrassom, muito seguro. E essa célula-tronco da gordura estimular a produção de novas células-tronco musculares, que são as células MUCs, ou então se diferenciar em células musculares, que existe esse processo de diferenciação celular. Ou então ficar lá dentro do músculo como gordura, deixando o músculo mais robusto e hipertrófico. Fantástico, né? É o anabolizante natural, a gordura. Então, a gente tem feito essa técnica. É tudo de bom na mão do cirurgião plástico, né? A gordura é tudo de bom na mão do cirurgião plástico. Que faz músculo, claro. Que fique claro. Ela é ouro na mão do cirurgião plástico, né? Na mão do Dr. Rafael, que faz músculo, que deixa você com aquele bumbum, né, dos sonhos. Aí sim, né, doutora? No glúteo ali, no glúteo a gente não põe dentro do músculo, tá? Só fazer uma observação. É a única região corporal que a gente trabalha no subcutâneo, acima da musculatura. Mas no abdômen a gente põe no braço, na perna. E aí o resultado realmente fica muito interessante, porque ele fica sem flacidez, fica estruturado, né? É realmente um sonho, né? Chegar nessa fase. Sim, é um sonho chegar nessa fase. Mas falando daquela tecnologia que vocês estavam namorando e já está aqui na Clínica Proto, à disposição de todas as pacientes, é o Deep Slim, né? Isso. É um ultrassom, uma tecnologia de ultrassom multifocado, e ele tira a inflamação e a dor instantaneamente no pós-operatório e no pré também. Como que funciona essa alta tecnologia que já está disponível aqui na clínica? Ele é um conceito muito moderno de medicina, né? De modulação de inflamação. A primeira vez que eu escutei falar sobre ele é uma tecnologia europeia, e a primeira vez que eu escutei falar sobre ele, a explicação foi que ele emite uma onda ultrassônica e ela modula a resposta inflamatória celular. Aí eu olhei, pensei e falei, como isso é possível, né? Uma ultrassônica modular a resposta celular. E aí eu voltei naqueles critérios anteriores, evidência científica, prática na mão de médicos experientes, e também se essa tecnologia vai se adaptar à minha necessidade. E a gente falou o tempo todo sobre inflamação, modular a inflamação no lipedema. O pós-cirúrgico gera um processo inflamatório por si só, né? A paciente que se submete a uma lipoaspiração, ela fica com a região inflamada. E aí eu comecei a pensar, falar, se eu tiver alguma coisa que modula essa inflamação, é bem interessante, né?
E aí começaram a surgir os artigos do Deep Slim, as evidências científicas comprovando realmente que ele tem essa ação de modular a inflamação celular. Então ele emite uma onda ultrassônica. Essa onda, ela penetra o tecido, ela atua muito bem no tecido subcutâneo, no tecido adiposo, que é a gordura, que é onde a gente tem o lipedema, que é onde a gente trabalha na lipoaspiração. E ela manda um sinal na membrana celular para organizar a inflamação dessa célula. Reorganiza a célula. É muito inovador, né? Então é uma tecnologia muito inovadora. Muito. Indolor, que melhora a inflamação, melhora a dor, melhora a microcirculação, melhora edema, fibrose. Então eu comecei a perceber que isso ia me trazer muitos benefícios no pós-operatório, porque o paciente ia ter menos dor, menos sofrimento depois da cirurgia, ia ter uma recuperação mais rápida, com menos fibrose, ia voltar mais rápido às suas atividades habituais e também ia me trazer muito benefício nas pacientes de lipedema. E aí a gente conversando, a gente optou realmente por estar investindo, estar acreditando nessa tecnologia. E o bacana é que ela pode ser prescrita por vocês dois, né? Tanto você tá fazendo tratamento de uma paciente com lipedema, você prescreve o Deep Slim. E o doutor, no pós-operatório, mesmo antes, né, da cirurgia, olha, algumas sessões antes da cirurgia, os dois utilizam, se beneficiam, né, da tecnologia. Sem ele dúvida. entra tanto no tratamento conservador, para aquela paciente que não quer operar, e quer desinflamar e quer melhorar a dor, aquela sensação de peso nas pernas que tem no lipedema, e ele entra também nos pós-operatórios. Então ela agrega. Ela agrega, ela tira a dor. Tecnologia que agrega dos nossos tratamentos e que abrange todas as fases da paciente. O legal é que os dois, né, os pacientes dos dois, né, de vocês dois, se beneficiam, né, e utilizam dessa tecnologia. Muito bacana. Muito legal. E o mais bacana é que a paciente tem essa percepção. Ela entra com dor, com desconforto, sai da sessão melhor, aliviada. E volta aquele peso, querendo né? fazer outra. Logo na primeira sessão, a gente tem os protocolos, então em média são 4 a 8 sessões do Deep Slim, mas em relação à dor e à sensação de peso nas pernas, logo na primeira sessão ela já consegue perceber essa melhora. Fantástico. Né? Então é mais uma tecnologia aqui disponível na Clínica Proto, em benefício, né, tanto da cirurgia quanto em casos não cirúrgicos, né, dos pacientes. Tanto no tratamento conservador quanto no cirúrgico. Sensacional. E hoje, né, a cirurgia... Parabéns pela aquisição, pela Obrigado, nova aquisição. valeu. Muito obrigada. A gente está muito feliz de trazer isso para Vinhedo. A gente é uma das poucas clínicas aí da região, acho que em Campinas deve ter alguma tecnologia, mas da região a gente é bem exclusivo, né? O que a gente trouxe, somos os únicos e é muito legal a gente poder trazer isso para Vinhedo, para estar utilizando os nossos pacientes. Perfeito. Eu queria saber um pouquinho também da doutora Andressa sobre o equilíbrio hormonal, como que ele impacta diretamente no sucesso dos procedimentos estéticos. Ari, a gente, mais uma vez, né, a gente individualiza, a gente precisa entender qual é a fase que essa paciente ela tá. Então, é pós-gestação? É essa paciente que já está na menopausa, no climatério, que é a fase que antecede a menopausa, é uma paciente que já está na menopausa, e aí a gente vai fazer todo o planejamento do tratamento para que essa paciente ela vá para a cirurgia no seu melhor momento, né? Desinflamada, que é o que a gente quer, porque a gente sabe que o procedimento cirúrgico ele gera uma inflamação, a tecnologia ela gera uma inflamação, então eu preciso colocar numa mesa cirúrgica uma paciente desinflamada e colher os benefícios disso no pós-operatório. Então é individualizar, é o tratamento individualizado. Mais uma vez, o sucesso está no tratamento individualizado. Cada um, né? Não é receita de bolo, mais uma vez. Jamais. Cada um com o seu tratamento. É esse, né? O segredo do sucesso. É entender a dor, né, Ari? A gente precisa entender a dor, porque cada paciente é único.
Então, a gente precisa entender qual é a dor desse paciente e pegar na mão mesmo. É o que eu falo para os meus pacientes. Não precisa passar por isso sozinho. Seja num processo de emagrecimento, seja num processo de menopausa, climatério, ou seja no tratamento de um lipedema. A gente não precisa passar por isso sozinho. Então, vamos pegar na mão do paciente e vamos junto. Com certeza. A gente está está junto, né? Ajuda. E vamos tratar. Sempre bem-vinda. Exato. Só falando um pouquinho mais sobre o Deep Slim, a doutora já citou também que o Deep Slim, ele tira aquela sensação, né, de pernas pesadas, dá aquele alívio imediato logo após a primeira sessão. Mas eu queria saber também sobre o Deep Slim com o Dr. Rafael, na fase de pré-operatório. Ele prepara o tecido para receber tecnologias potentes como o Ignite. E essa combinação é o que garante o resultado de capa de revista, com aquela recuperação acelerada que todo mundo quer. Exatamente. Quando a gente prepara o paciente, né, tanto do ponto de vista orgânico, desinflamando, emagrecendo, repondo vitaminas, também do ponto de vista tecidual, que aí o Deep Slim entra com uma grande ferramenta, né, de desinflamar aquela região que a gente vai lipoaspirar, que a gente vai usar tecnologia, que a cirurgia por si próprio, o uso da tecnologia já vai gerar uma inflamação. Se a gente fizer isso num tecido inflamado, numa paciente inflamada, isso vira uma panela de pressão. E aí a gente abre margens para ter complicações, que podem ser um seroma, que é um acúmulo de líquido, um hematoma, uma dor no pós-operatório prolongada, uma não retração de pele. Então, quando a gente prepara o paciente, a gente minimiza o risco de complicação. E a gente utiliza as outras tecnologias durante a cirurgia, como Ignite, como Morpheus, e elas acabam ficando mais potentes, porque ela pegou um tecido muito mais favorável do que um tecido inflamável. Perfeito, né? É uma associação que potencializa o seu trabalho no centro cirúrgico. É sobre isso. Perfeito. Por isso que a gente tem indicado 1 ou 2 sessões antes da cirurgia com o Deep Slim, e aí depois, no pós-operatório, a gente mantém ele. Doutor, a gente está no período de férias. Férias para os outros, né? Porque eu sei que a clínica está bombando, porque é um período de muita procura aqui, tanto de emagrecimento, né, quanto das cirurgias, que as mulheres, mais, né, as mulheres querem para ontem emagrecer, para ir para a praia, querem para ontem a cirurgia plástica. Carnaval chegando. E nesse período, essas tecnologias, mas essa técnica de abdominoplastia reversa é muito queridinha delas. Você está prescrevendo muito essa técnica de abdominoplastia reversa, que deixa tudo natural, com umbigo que é de origem, né, de original de fábrica. Fala um pouquinho pra gente. Atualmente, eu tenho muito claro que uma cirurgia plástica bem feita, bem executada, é aquela cirurgia que não deixa estigmas, que não deixa marcas, né? Natural. Obviamente que a gente precisa de uma cicatriz para estar abordando o tecido, estar fazendo alguma incisão, mas quando a gente trabalha deixando essa cicatriz oculta, camuflada nos sulcos do corpo, no caso de abdominoplastia reversa, a gente deixa ela bem posicionada abaixo da mama, a paciente ela tem uma liberdade muito grande para aproveitar o resultado da cirurgia. Então, ela consegue ir para a praia, colocar um biquíni, se sentir bem, sem estar preocupada com o julgamento de outras pessoas de será que ele está vendo meu umbigo? Será que as pessoas estão percebendo que eu fiz algum procedimento no abdômen? Ninguém quer isso. Que é o que ninguém quer, né? Ninguém. Naturalidade. Naturalidade. É naturalidade, você entregar resultados naturais com a cicatriz camuflada, bem posicionada e sem estigmas. A beleza da cirurgia plástica está aí. Né? A paciente quer ir para a praia, ela quer se sentir bem. Eu sempre brinco, às vezes a paciente chega com uma mama muito grande ou com uma flacidez de pele muito grande e fala não adianta você trocar uma queixa por outra,
Porque se eu não deixar a sua cicatriz bem posicionada, sua cicatriz perfeita, você vai se olhar e você não vai gostar. Uma cicatriz ruim causa dor na paciente. Ela vai olhar para a mama dela e vai falar, não tá legal. Ela vai olhar para o abdômen dela e falar, não ficou boa essa cirurgia. A impressão que ela tem, por melhor que tenha sido feito o trabalho internamente, ela vai olhar para a cicatriz. E quando ela vê uma cicatriz mal feita, ela não vai ter uma percepção bacana da cirurgia. E não vai gerar valor para ela. Ela vai falar, não valeu a pena para mim ter feito. Então, é imprescindível para uma cirurgia plástica bem feita ter uma boa cicatrização e ter resultados sem estigmatizar. Sem que outras pessoas percebam que foi feita a cirurgia. Perfeito. Doutora Andressa, e falando ainda das férias, desse período que eu sei que é agitado por aqui, mas já chegando ali no carnaval, como que tá aqui o consultório? Ainda dá tempo de emagrecer pro carnaval? Opa, dá. Tá uma loucura. Ainda dá tempo? Eu chego aqui e falo, doutora, eu preciso emagrecer um pouco pro carnaval, ainda dá tempo? Dá tempo. Dá tempo mesmo porque é um projeto de vida, né? Verdade. É um projeto de vida. A gente quer que essa paciente, ela mude mindset. Então, dá tempo sim. Então, venham, que ainda dá tempo de fazer a sua cirurgia, ainda dá tempo de emagrecer para o carnaval. É só ter técnica e as tecnologias aí, com técnicas, as tecnologias, a gente chega lá, né, doutor? E determinação das pacientes, né? Verdade. É o tripé médico, né? É o tratamento bem feito, a paciente e a fé de que vai dar certo. Isso é o que vai fazer o seu tratamento dar certo. E quando a paciente chega com um pensamento positivo, faz toda a diferença, né? Toda. É médico, paciente e fé. É isso que faz o tratamento dar certo. Se a paciente não tiver fé e não tiver confiança no médico, ou não tiver motivada a ponto de realmente fazer tudo o que for possível para dar certo, o tratamento não dá certo. Mas quando ela está determinada, a gente vê que realmente é um sucesso. É sucesso. E como que funciona a dinâmica de vocês aqui no consultório? Como que o paciente passa pelos dois? E passando por essa dupla aqui, que está na minha frente, ele vai ter um resultado com certeza mais duradouro e harmônico. Como que funciona? A gente conversa muito, Ari. Tem muitas pacientes, acho que hoje, tem muitas pacientes que já chegam em mim sabendo que elas precisam perder peso, precisam desinflamar para chegar no Rafael e fazer a cirurgia plástica. Mas a gente tem muita o contrário também é verdadeiro. Exatamente. Tem paciente que chega em mim sabendo que precisa emagrecer e para eu indicar para a Andressa começar o tratamento. Então, elas já vêm preparadas para esse ambiente mesmo de mudança, de transformação. E vocês são um casal, vocês sabem disso. Vocês são um casal que exala sucesso e cuidado. Vocês se preocupam, né, com a estética, com a qualidade de vida. E vocês, se preocupando consigo, vocês exalam isso para quem está de fora. A gente enxerga isso em vocês. Então, a gente enxerga todo esse cuidado e o sucesso também. Como que vocês equilibram a vida de alta performance que vocês têm, os estudos constantes e a gestão da clínica? Essa é uma pergunta difícil. A gente ainda está aprendendo a conduzir isso, né? A gente tem a parte profissional, tem a parte familiar, tem filho, tem outros assuntos fora do trabalho, né? Mas a gente sempre prioriza realmente conversar sobre as condutas, né? Sobre o mais interessante ali é que assim, eu e a Andressa, a gente tem o mesmo propósito. Não, e vocês são muito conectados, isso é muito bonito de ver. A gente enxerga isso, né? Isso é muito Quando junta bonito. duas pessoas com o mesmo propósito, fica fácil o diálogo, né? Sim. Porque a gente quer chegar no mesmo lugar, que é realmente impactar a vida dos nossos pacientes. A gente sempre sonhou com esse consultório multidisciplinar, né? Antes da gente trabalhar junto, ela trabalhava em um lugar, eu trabalhava em outro. A gente sempre quis unir as nossas forças, né, em prol do paciente. Mas, às vezes, é difícil, né? Porque mistura a vida profissional com o pessoal. E, no final das contas, a opinião dela é sempre a que predomina. E, no final das contas, é esse sucesso que vocês transpiram, que é o que a gente enxerga,
né, que vocês exercem aí com excelência, a endocrinologia, a cirurgia plástica, e transformam a vida de tantas pessoas da nossa cidade, de Vinhedo, da RMC e do Brasil e também do exterior, que eu sei que tem pacientes que vêm, né, de fora para tratar com vocês, para passar por essa dupla, que é o desejo de muitas pessoas, né, estar na clínica de vocês, que é uma referência. Eu fico muito feliz com isso, sabe, Ari? Porque em Vinhedo, em região, é uma cidade que a gente gosta muito, a gente tem muito carinho e a gente preza muito em realmente oferecer uma medicina de qualidade aqui, em ser uma medicina diferente, né? E quando a gente recebe pacientes de fora, de outras cidades, de outros estados, no mês de dezembro eu fiz cirurgia em 3 pacientes que vieram dos Estados Unidos. Muito Então, legal. assim, você pensar que a paciente veio de longe só para estar realizando a cirurgia ou o tratamento aqui com a gente, ao mesmo tempo que é gratificante, gera uma responsabilidade muito grande em verdade. sempre Uma baita de uma responsabilidade. tá estudando, em sempre estar Em pensando constante evolução. em constante evolução e 1% melhor a cada dia, né? Você sempre fazer o melhor, falar, não, essa paciente veio de fora, ela merece muito minha atenção, muito meu tempo. Eu vou dar o meu máximo aqui para fazer acontecer e para realizar esse sonho, esse tratamento de uma forma segura e que no fim ela volte de onde ela veio com a convicção de que valeu a pena, né? Então é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Muito. Parabéns pelo sucesso. E acho que até de experiência de vida, né, Ari? Eu sou mãe, eu tenho 2 meninos e a gente sabe que a vida muda muito depois da gestação. Muito. O corpo muda muito. Verdade. Então, a gente precisa... É lógico que quando os filhos são pequenos, a gente olha muito para eles e tem uma hora que a gente precisa olhar um pouquinho para a gente, voltar a olhar um pouquinho para a gente. Verdade. Então, é esse ressignificar essa vida. Então, é a pós-maternidade dessa mulher que vai se redescobrir, que vai entender ela novamente como mulher e não somente como mãe, e que passa pela cirurgia plástica. Recentemente, eu passei pela cirurgia Ela plástica. foi minha paciente. E Eu nem acabei parece, de né? ser. E eu falo que foi, assim, um divisor de águas na minha vida, porque eu não imaginava o tanto que isso ia me fazer bem. Ia impactar. E impacta. E eu acho que você começa a olhar as coisas de outra forma, porque parece que você se redescobre, assim, como mulher. Não, e é muito Eu louco. acompanhei, muito legal. É muito legal, porque Então- a gente viajou agora nas férias e a Andressa, ela sempre foi muito comedida em foto, assim, né? Bater foto de biquíni na praia. Não, peraí, vou botar minha saída, não sei o quê. Agora ela tá batendo foto, mostrando a barriga. Culpa sua. Então é muito legal. E isso a gente percebe nos nossos pacientes, né? Como melhora a autoestima, né? Como E melhora a confiança, autoimagem. né? Como E eu fica mais falo, É muito confuso. legal, Eu falo é que muito bom. Que hoje eu tenho um corpo que eu nunca tive. Nem quando eu tinha, sei lá, 20 anos, 25 anos. Então, isso é uma coisa que você fala, poxa vida, como, né? Você sentiu na pele, né? Literalmente, Exatamente. o que as pacientes... O tanto que, assim, passar por um processo de emagrecimento, passar por um processo de cirurgia plástica, quanto isso pode transformar a vida. E, com isso, transformar a minha vida em família, a minha vida com o meu marido, a minha vida com os meus pacientes. Então, é entender a dor, pegar essa dor e transformar essa dor em coisas boas. Não é futilidade. É Não é, sobre melhorar jamais. a sua autoimagem. Às vezes vem paciente com o marido, daí eu vejo que o marido não está muito concordando com a cirurgia porque tem medo, porque é um investimento financeiro, ele não quer correr risco, né? O homem tem essa mentalidade. Aí eu falo para ele, viu, se ela quer fazer, deixa ela fazer, porque vai melhorar. Vai melhorar a autoestima dela, vai melhorar a autoimagem dela, vai melhorar o seu relacionamento. Melhora todas as áreas, né? Melhora o todas relacionamento, as áreas melhora Não tudo. é só estética. Não é só A estética. verdade é essa, realmente. não é só estética. Melhora todas as áreas daquela pessoa que passou por esse processo, né? Seja homem, seja mulher. Melhora todas as áreas, como você falou, de relacionamento, né? Em tudo. Não, e Com o você seu sempre trabalho, quer com a sua mais, porque aí família, você com o opera, seu você marido. vê um resultado bonito e aí você quer manter esse resultado. Então você quer ter um estilo de vida saudável, você vai buscar isso muito mais depois da cirurgia.
Então, eu acho que é uma transformação. É o loop positivo, né? É resultado, motivação, mudança de estilo de vida. É um negócio É um que looping vai... perfeito, né? E quando a gente fala da marca Proto, quando vocês pensam na marca Proto em Vinhedo e no Brasil, qual que é o principal sentimento que vocês querem que as pessoas tenham da marca de vocês? Segurança, luxo ou transformação? Tudo. Segurança, em primeiro lugar, e transformação em segundo. E o luxo é consequência de tudo isso, né? Mas a gente preza muito aí, realmente, por seguir esse legado juntos, unindo forças para que o nosso propósito maior aí seja cumprido, né? Exato. É o combo perfeito, né? Segurança, transformação e luxo. É o combo perfeito. É o que vocês oferecem aqui na clínica. Parabéns. Agora, para encerrar, eu gostaria de saber, a gente está no início de ano, estamos em janeiro. Qual que é o próximo passo? Porque vocês são cheios de surpresas boas, né? Aqui na Clínica Proto. Cada vez que eu vejo um WhatsApp, é uma surpresa... É um flash. É um flash que vem por aí, cada vez melhor. Qual que é o próximo passo, se vocês puderem dar um spoiler, da Clínica Proto? O que o público de Vinhedo, da região e do Brasil e do exterior, que temos clientes de fora, podem esperar de novo para 2026? Ari, eu estou muito feliz de estar com 2 grandes projetos aqui, além das tecnologias que a gente já falou, né? Que é a abdominoplastia reversa, que eu já executo a técnica, mas vou me aperfeiçoar. Agora em março tem um curso com o criador da técnica, então vai ser algo que eu estou apostando alto, que realmente vai melhorar muito os meus resultados, a minha técnica nessa cirurgia que eu tenho gostado bastante de executar e bastante dos resultados também. E também esse ano eu estou muito alinhado em fazer uma coisa que há muito tempo eu penso, mas que eu nunca tive muita motivação, que é o tratamento minimamente invasivo de celulite, através de uma técnica que chama Gold Incision. Então ela é uma técnica super exclusiva, que no consultório a gente trata deformidades como celulite em glúteo, em perna, e no meu dia a dia eu estou sentindo uma demanda disso, porque na cirurgia a gente não consegue resolver esse tipo de situação, né, de forma completa. E o Gold Incision é uma técnica premiada. Que bacana, ela é uma técnica bem consagrada de um cirurgião plástico brasileiro. E o curso é muito exclusivo, é muito difícil de você entrar, de você participar. E eu estou muito feliz que agora em fevereiro eu vou estar realizando o curso e vou ter esse licenciamento para estar realizando essa técnica aqui. Então, aquelas pacientes que realizaram a cirurgia comigo, que tem alguma irregularidade de pele, seja na perna, no glúteo, a gente vai conseguir realmente propor um tratamento de alto nível, de alta performance aqui na clínica, através dessa nova abordagem. Que bacana, parabéns. E é uma técnica que você realiza na clínica, não precisa entrar em cirurgia para isso. É o tratamento mais premiado do mundo para celulite. Que bacana, parabéns. Então é algo novo aí que a gente está trazendo aqui para Vamos abrir então 2026 com chave de ouro. Opa! Qual que é o nome, doutor? Gold Incision. Então, em breve, Gold Incision estará aqui disponível na Clínica Proto. Para poucos médicos e muitas pacientes. Amei, parabéns, doutora. Parabéns, doutor Rafael. Foi um prazer recebê-los aqui no Pode Vir, aqui, especial aqui da Clínica Proto. E para você que busca excelência, segurança e transformação na qualidade e no seu estilo de vida, acompanhe doutora Andressa, doutor Rafael Proto. Vai estar aqui na descrição o @ deles. E é isso. Muito obrigada pela conversa exclusiva logo no início de 2026 para abrir com chave de ouro o nosso Pode Vir aqui. Foi um prazer e foi uma honra estar aqui novamente na clínica com vocês. Obrigada, doutora Andressa. Obrigada, doutor Rafael. Prazer é nosso, Ari. Obrigado. Ari, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo seu carinho, que você sempre foi uma pessoa muito especial pra gente, né, Rafa? Desde que a gente chegou em Vinhedo. Vocês são muito especiais também pra mim. Então, a gente agradece a oportunidade de poder
tá aqui expondo tudo isso que está acontecendo aqui na clínica e o seu carinho sempre. Então é isso. Pode vir.